Considerado dos assuntos mais essenciais durante o seu curso de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, também conhecida pela sigla SAI, é uma metodologia científica que visa a operacionalização do processo de enfermagem, que também é conhecido pela sigla PE. O processo de enfermagem são etapas interrelacionadas e interdependentes, no qual nós vamos colocar em prática esse processo de organização da nossa assistência de enfermagem. Por isso, o encontro de hoje é sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Antes disso, já se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo e vem comigo aprender um pouco sobre esse assunto. Este instrumento que vamos utilizar para a nossa prática de enfermagem, ele proporciona autonomia ao profissional para que este possa desenvolver um trabalho consciente, eficiente e com resultados positivos, ou seja, nós temos que trazer uma assistência cada vez mais resolutiva, ou seja, uma assistência que traga solução para aquele paciente que está indo até nós para um atendimento e com resultados positivos, além de melhorar a qualidade da assistência de enfermagem. É importante ressaltar que neste ano de 2024 tivemos uma atualização através da Resolução 636, de 17 de janeiro de 2024, no qual alterou alguns nomes das etapas do processo de enfermagem. Anteriormente, na Resolução 358 de 2009, existia a etapa de coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. E agora, no ano de 2024, existe a etapa de avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. Como vocês podem perceber aqui nessa imagem, mudou só o nome da primeira etapa e da última etapa, que agora se fala avaliação de enfermagem para a primeira etapa e a última etapa será a evolução de enfermagem. No artigo dessa mesma resolução do COFEM, traz que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado da enfermagem e que o processo de enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico que podem estar associados entre si, como as teorias e os modelos de cuidado, sistemas de linguagem padronizados, como, por exemplo, o NANDA, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos com estruturas teóricas, conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritas que lhes servem de base. Então, uma coisa que eu sempre falo, gente, a nossa prática de enfermagem, ela não é baseada ali só no amor, só no cuidado. A nossa prática de enfermagem, ela deve e tem que ter uma fundamentação teórica. Por isso que as teorias de enfermagem são tão importantes para a prática que a gente faz hoje. E por isso que essas resoluções do COFEM, do COREM, todas elas nos respaldam e agregam ainda mais para que a gente preste cada vez mais uma assistência de qualidade para o nosso paciente. Outro artigo dessa resolução traz que os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções e ações / atividades de enfermagem podem ser apoiadas no sistema de linguagem padronizadas da enfermagem, em protocolos institucionais e com os melhores níveis de evidências científicas. Por isso que a nossa prática deve ter uma base teórica com base em evidências científicas. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, descritas, que vamos ver agora nesse momento. A primeira etapa, que antes era chamada de histórico de enfermagem, é agora a avaliação de enfermagem, que continua com o mesmo objetivo, só mudou o nome, no qual é o momento que a gente vai o quê? Coletar dados do paciente, dados subjetivos para fazer aquela entrevista com o paciente, aquela anamnese completa e também dados objetivos, que vai compreender o exame físico do paciente, que vai ser com foco na saúde da pessoa, da família, da coletividade, dos grupos especiais, realizadas mediante auxílio de técnicas que eu posso utilizar, tanto técnicas laboratorial e de imagem,
quanto testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros, para obter informações sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde que serão relevantes para a nossa prática de enfermagem. Então, nesse primeiro momento, nós vamos coletar esses dados do paciente, porque é só através de uma coleta de dados, é só através de uma anamnese que a gente consegue ter informações relevantes para que a gente possa planejar uma assistência de qualidade para o nosso paciente. A próxima etapa é diagnóstico de enfermagem, que compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidade ou disposições para melhorar comportamento de saúde do seu paciente. É aqui nessa etapa que vamos fazer um julgamento clínico das informações que foram obtidas na fase anterior desse processo de enfermagem. E aqui você precisa ter um cuidado para não confundir com o diagnóstico médico. O diagnóstico médico é uma coisa, o diagnóstico de enfermagem é outra coisa, que vai ter um foco completamente na assistência ao paciente. E é aqui que o profissional vai utilizar o NANDA para identificar qual o tipo de diagnóstico desse paciente. Se é um diagnóstico de risco, com foco no problema e assim por diante. E a terceira etapa desse processo de enfermagem é a etapa de planejamento. Toda a nossa assistência deve ser planejada e é nessa etapa que vai avaliar um plano assistencial direcionado para essa pessoa, para a família, coletividade ou grupos especiais e vai ser compartilhado com os sujeitos do cuidado e com a equipe de enfermagem. Todo planejamento ele deverá, primeiro, priorizar o diagnóstico de enfermagem. Então, você, profissional, pode chamar de um diagnóstico de enfermagem, mas você deve priorizar aquele que precisa ter um foco maior nesse momento para os cuidados de saúde do paciente. Segundo, determinar resultados, tanto resultados quantitativos quanto qualitativos, que são esperados pela enfermagem. Terceiro, tomada de decisão terapêutica, que vão ser declaradas pelas prescrições de enfermagem das intervenções, ações, atividades e protocolos assistenciais. E a quarta etapa é a etapa de implementação de enfermagem, que compreende a realização das intervenções, ações que vão ser feitas pela equipe de enfermagem, incluindo tanto enfermeiro quanto técnico, respeitando as competências técnicas de cada profissional. Então, já que eu planejei nas etapas anteriores, fiz a coleta de dados, encontrei diagnósticos, agora a implementação é literalmente aquela etapa que nós vamos colocar em ações. E essa implementação de enfermagem ela deve seguir alguns padrões, como, por exemplo, padrões de cuidados de enfermagem, planejamento. Toda a nossa assistência deve ser planejada e é nessa etapa que vai avaliar um plano assistencial direcionado para essa pessoa, para a família, coletividade ou grupos especiais e vai ser compartilhado com os sujeitos do cuidado e com a equipe de enfermagem. Todo planejamento ele deverá, primeiro, priorizar o diagnóstico de enfermagem. Então, você, profissional, pode chamar de um diagnóstico de enfermagem, mas você deve priorizar aquele que precisa ter um foco maior nesse momento para os cuidados de saúde do paciente. Segundo, determinar resultados, tanto resultados quantitativos quanto qualitativos, que são esperados pela enfermagem. Terceiro, tomada de decisão terapêutica, que vão ser declaradas pelas prescrições de enfermagem das intervenções, ações, atividades e protocolos assistenciais. E a quarta etapa, implementação de enfermagem, que compreende a realização das intervenções, ações que vão ser feitas pela equipe de enfermagem, incluindo tanto enfermeiro quanto técnico, respeitando as competências técnicas de cada profissional. Então, já que eu planejei nas etapas anteriores, fiz a coleta de dados, encontrei diagnósticos, agora a implementação é literalmente aquela etapa que nós vamos colocar em ações. E essa implementação de enfermagem, ela deve seguir alguns padrões, como, por exemplo, padrões de cuidados de enfermagem, que são cuidados autônomos do enfermeiro, prescritos de forma independente e também vão ser realizados pela minha equipe de técnicos de enfermagem, observar as competências de cada profissional, então fazer só o que é da sua competência. Segundo, padrões de cuidados interprofissionais, que são cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde, como, por exemplo, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista,
E tem também os padrões de cuidados em programas de saúde, no qual a gente vai ter cuidados através de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos que são padronizados, né, que têm prescrições pelos programas de saúde pública, que tem rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares que a equipe de enfermagem pode estar realizando. E a quinta e última etapa desse processo de enfermagem é a etapa de evolução de enfermagem, que compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Então, no decorrer de todas essas etapas, a gente pode encontrar mais de um diagnóstico. Esse paciente ele pode alterar o estado de saúde dele. Por isso que essa etapa aqui ela é tão importante, porque ela permite uma revisão de todo o processo de enfermagem. Então, aquilo que não está dando certo pode ser revisto, pode ser reavaliado para que a gente aplique novos planejamentos para que tenha cada vez mais uma assistência resolutiva para esse paciente. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aqui para saber e para eu trazer muito mais assuntos para te ajudar nessa jornada de estudos da enfermagem.